Conversa Studio. E aí vai ser a primeira disciplina de transferência de calor completa, né? Pelo menos para graduação, a gente tem no YouTube, por exemplo, que nunca antes na história do país tinha uma coisa dessa, né? Gratuito para qualquer um chegar e dar uma olhadinha. Agora a gente vai ter isso aí, ó. Tristeza. Então vamos lá. Convecção natural. E essa é bastante interessante, a gente tem muitos videozinhos, né, de coisinhas interessantes, pegando algumas coisinhas curiosas, tá? E basicamente o que a gente entende, né, como convecção natural é basicamente, né, você tem uma atmosfera, né, que está ao redor de uma determinada geometria, e essa geometria e atmosfera estão com temperaturas diferentes. Então o que vai acontecendo? Eu sempre gosto de fazer, na verdade, a explicação desenhando o quadro, tá? Então, na falta de um quadro, vamos abrir o Paint. Certo? E convido todo mundo desalteadamente. Vamos aqui desenhar uma superfície. Olha que bela superfície. Pronto, aí, a linha. Certo? O que acontece? Essa superfície vai estar rodeada, né, de partículas que vão ser justamente, né, as partículas de ar que vão estar rodeando, né? Opa! Hell. Vamos fazer aqui então bolinhas um pouco maiores. Né? Tem várias e várias e várias e várias, 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 várias partículas, né? Que vão estar aqui em contato nossa, compondo, né, a nossa atmosfera, tá? E não vai existir, né, a princípio, né, nenhum tipo de movimento, né, organizado dessas partículas. Elas estão simplesmente aqui com movimento randômico. Essa aqui está vindo para cá, essa aqui está indo para lá, essa aqui movimento para cima para baixo, etc. Estão simplesmente, né, se deslocando, né, conforme, como é que fala, aleatoriedade de movimento. Elas não têm como é que chama? Uma direção preferencial para elas estarem se movendo. Só que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa superfície e vamos colocar ela a uma temperatura diferente, né, como é que fala? Do fluido. E aí o que vai acontecer? Essas partículas aqui, ó, quando elas entrarem em contato com a parede do fluido, elas vão receber uma energia dessa parede, certo? As que tiverem contato direto com a superfície vai ser por condução, as que tiverem, né, recebendo da segunda partícula, né, vai ser por convecção já. Mas basicamente as partículas vão ter contato com a superfície. Por modelo, a gente vai adotar que elas vão ter a mesma temperatura da superfície e, pela condição de não escorregamento, elas não vão estar se movendo em relação a essa superfície, certo? Mas quando o calor e essas partículas aqui era passada para essas que estão logo na sequência, vamos pintar essa aqui também. Tá? Não no vermelho tão escuro, um vermelhinho mais clarinho, praticamente um laranja, pronto. Certo? O que acontece com essas partículas quando elas recebem calor? A primeira coisa que vai acontecer é que elas vão ter mais energia cinética, quer dizer que elas vão ter mais movimento, né, associado a elas, ou mais quantidade de movimento associado a elas, e isso vai fazer com que elas fiquem empurrando, né, as partículas que estão ao redor com mais frequência. Ou seja, essa partícula que recebeu energia, né, da superfície, ela fatalmente ela vai acabar ocupando um espaço maior, um volume maior, se vocês quiserem pensar nesse formato. Tá? Então, o que vai acontecendo com ela? Fica bem fininho. É como se, vamos tentar aqui, tipo de linha sólida. Linha sólida, o preenchimento é nenhum. Ah, tá aqui, ó. E a espessura, pá. Então vamos dizer, vamos dizer o seguinte, né? Uma partícula como essa aqui, conforme vai se movimentando, certo? Né, em tamanho original, o volume que ela acaba ocupando, conforme ela vai batendo com as outras, é um volume relacionado, né, a aquela região do espaço onde é domínio dela, onde ela está
não permite que as outras cheguem tão perto delas assim, porque acaba ocorrendo alguma interferência elétrica ou um choque, etc. Então tem um determinado volume que ela passa a ocupar. Na hora que a energia cinética dela aumenta, aí esse volume começa a crescer, certo? Porque ela vai estar se movimentando, né, com mais intensidade, né? E o que vai acontecer é que ela acaba, né, delimitando, ocupando um espaço maior em função dela ter mais, uma velocidade, mais quantidade de movimento em si. Então, o que acontece? Querendo ou não, quando ocorreu o aquecimento dessa partícula, a temperatura dela aumentou e o volume, né, que ela ocupa no espaço vai aumentar também. Na hora que esse volume no espaço aumenta, a gente tem uma tal de empuxo, não tamanho 46, mas tem um empuxozinho aqui, ó. Ele tá meio grande, 18, tá ótimo. Tem um empuxo, por exemplo, que fica puxando essas partículas aqui para cima. É assim, certo? Essa espessura aqui, porque, né? Ups. Certo que vai aumentar em relação ao que ela teria normalmente. E, no caso, né, a massa dela não vai mudar. Então, o peso dela acaba permanecendo o mesmo. Então, vai ter um pezinho aqui e o mesmo peso, né, para outra partícula aqui. Não muda. Mesma coisa que a mesma partícula. Ela tem um átomozinho e a massa atômica dele mesmo. Então, texto, peso aqui para ela. Texto, peso dela. Tá? E o que vai acontecer? Uma condição normal de equilíbrio, né? Empuxo e. Como é que fala? Peso, as interações com as outras partículas vão fazer com que a partícula em si ela não fique desequilibrada em relação às outras, porque tem as interações com as outras partículas, né? Na hora que uma choca com a outra, você vai ter uma força empurrando para baixo, uma força empurrando para um lado para o outro, ela vai mais ou menos, né, mantendo sua posição em relação a, como é que fala, um eixo vertical, né? A essa partícula. Agora, quando a gente aumenta o volume dela e aumenta o empuxo, o que vai acontecer é que pode ser, né, que o empuxo ganhando peso, essa partícula aqui ela tenha, né, uma aceleração para cima, que vai fazer com que a velocidade dela vá aumentando, né, saindo de um zero estatístico, né, para alguma coisa maior que zero. Ele vai subindo. Então, conforme ocorre o aquecimento, você vai criando uma tendência de movimento para essa partícula. Conforme ela vai querer se movimentar aqui, você tem o aparecimento das forças de arrasto. Então, a força de arrasto aqui. Certo? Que vai ser contrário ao movimento de ascensão dela. Então, vai ter uma velocidade, V qualquer. Vamos colocar essa velocidade aqui em outra cor, só para diferenciá-la das forças, tá? Então, força, que seria força de arrasto, vamos colocar aqui. Aliás, não aqui, né, mas nas laterais aqui, né, da nossa, nosso átomo de estudo, certo? E a gente vai ter uma velocidade, né, da partícula em si, conforme ela vai se movimentando. Parte em velocidade zero, vai acelerando até que, conforme essa velocidade aqui, ó, vai crescendo, essa força de arrasto aqui vai crescendo também, certo? E aí o que vai acontecer é que vai chegar um ponto em que vai entrar em equilíbrio, né? Puxa, peso, força de atrito, etc. Aí a partícula passa a se mover com um movimento, como é que fala? Contínuo, certo?
Então, essa movimentação que a gente está vendo aqui no fluido, ela basicamente, né, é devida à variação da temperatura no fluido, certo? Que vai acabar criando, né, uma diferença das densidades das partículas. Cada partícula aqui, quanto mais próxima ela tiver do... Como é que fala? Quanto mais próxima ela tiver da... Por que não? Agora deixa eu... O mais próximo tiver na parede, né, maior vai ser a temperatura, até que chega um ponto em que todas as partículas, né, já estão a mesma, como é que fala? Já vão estar a mesma temperatura. Ups, vou marcar aqui, certo? Então, o que vai acontecendo é que a gente vai fatalmente, né, quando tiver esse tipo de associação, né, acaba criando um gradiente de temperatura que cria um gradiente de densidade, e esses gradientes de densidade, né, na hora que vão interagindo com as outras partículas, vai acabar criando um perfil de velocidade, certo? Que vai fazer a criação, né, de uma camada limite hidráulica e naturalmente térmica também, que vão necessariamente ter a mesma espessura, porque uma cria a outra, né? A térmica cria a hidráulica. Então a gente vai acabar tendo a formação de uma camada limite hidráulica e térmica juntas. Então, uma cor bastante sutil aqui para a gente demonstrar isso, mas basicamente a gente esperaria alguma coisa assim, ó. A formação de uma camada limite hidráulica e térmica nessa regiãozinha aqui. Deixa eu marcar aqui só, já que ficou para fora, né? Uma coisa nesse sentido aqui, para a gente pensar, certo? E então o gradiente de temperatura vai acabar criando movimentação do fluido. Por isso, né, essas movimentações elas não são de grande intensidade. São movimentações normalmente de baixas velocidades, certo? Que podem, né, caso você tenha uma grande massa que vai estar escoando, ela seja obrigada a se afunilar para passar por uma área pequena, aí você tem uma velocidade mais alta. Mas normalmente é o quê? É um meio que vai estar se movendo, né, de maneira mais lenta, que ao se afunilar, aumenta a velocidade. Então, por exemplo, quando a gente tem como é que fala? O sol batendo, por exemplo, em uma cidade, por exemplo, vai aquecendo a massa de ar. A massa de ar fria que está normalmente para cima e está acima dessa massa de ar que vai se aquecendo, na hora que o sol incide sobre ela e vai aquecendo o solo e o solo aquece o ar, você vai ter a movimentação do ar que está em cima, que está frio, para se trocar de lugar com o ar que com o ar que está mais quente, mais frio, perdão, e descendo, né, sobre a cidade. Então você vai acabar criando, né, um vento em função justamente dessa incidência solar e, por consequente, né, criação de diferentes temperaturas e diferentes densidades. Então você vai tendo um vento que vai sendo formado em função desse tipo de movimentação de massa de ar, e onde você tem, por exemplo, grandes corredores de prédios, aí esses ventos podem chegar em velocidades maiores, certo? Porque você vai ter essas interações aqui de forças entre as partículas, né? Como é que fala? Resultando, né, num escoamento ou num empurro de uma massa de fluido, né, entre uma área pequena. Aí você tem grandes ventos, né, aparecendo. Mas também são processos, vamos dizer assim, bastante sutis, né? Coisas que a gente vê no dia a dia. Então, desde grandes tempestades como é que fala? A simplesmente, né, fala, um resfriamento de uma xícara de chá sobre a mesa, por exemplo, a gente teria o mesmo tipo de processo. Deixa eu ver aqui, parece que tem alguém perguntando alguma coisa. Atividade. Não, tem só Alex mandando bom dia. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse videozinho para a gente entender mais ou menos como é que funciona nessa parte de convecção natural, certo? Então, a gente tem um líquido aqui, está simulando para a gente uma xícarazinha de chá, por exemplo.
a gente tem a atmosfera circundante aqui, certo? E aí o que vai acontecer é que nesse modelo de CFD aqui, ó, ele vai, na verdade no vídeo, né, baseado no modelo, esse café ele vai trocando calor, né, com esse ar que está aqui ao redor. Então como que isso acontece? A massa de fluido, né, que vai ficar em contato aqui com o café, vai aos pouquinhos, né, aquecendo, né, o ar, enquanto as partículas do café em si elas vão resfriando, certo? O ar tem uma inércia térmica muito menor que o café, então o que vai acontecer aqui? Vai ter uma massa de ar muito maior, né, se movimentando aqui, que a massa de café acabar se movimentando. Mas a gente tem os dois processos de convecção natural ligados um ao outro. O aquecimento da massa de ar aqui sobre a superfície do café, criando, né, esses bolsões de ar que vão subindo, né, uma linha constante aqui no centro e outros bolsões aqui que vão se acumulando ao longo do tempo, certo? É a mesma coisa aqui no café, conforme reesfriando, essas partículas aqui elas vão se afastando, indo para a lateral da xícara, que também está mais fria, vão trocando calor e você vai ter uma circulação, né, dessa massa de ar, dessa massa de chá aqui, né, fazendo com que o café se esfrie na superfície dele e depois vai descendo para a parte de baixo, certo? Então, uma dupla movimentação de corrente convectiva, uma no ar, outra aqui no café. Então, as partículas do fluido estão em contato com a superfície, elas vão formar um gradiente de temperaturas. A densidade, que vai ser dependente desse gradiente de temperaturas, caceta, sai fora. Esse gradiente de densidade vai acabar formado, né, pelo gradiente de temperatura, vai formar um gradiente de densidade e esse gradiente de densidade vai acabar criando, né, forças de empuxo sobre o fluido que vai induzir o movimento das partículas. Conforme essas partículas vão se movimentando, a gente pode ter tanto o efeito da transferência de massa, né, de um determinado ponto fala, um determinado ponto, né, por exemplo, do chá, por exemplo, perdendo a massa, por exemplo, água, por exemplo, para a atmosfera, como também tem o efeito da transferência de calor, que podem estar acontecendo juntos. Então, são dois processos que vão estar concorrentes ali. E a gente tem o efeito, claro, né, do atrito, que vai limitar as velocidades com que o fluido escoa, certo? Em um nível um pouco maior, né? Vamos pegar uma xícara de chá um pouco diferente, né? Essa xícara quase esférica, né? Uma xícara mais ou menos oval. E vamos ver o que ela indica para a gente, tá? Não sei se está com áudio, mas eu vou cortar ele aqui para não atrapalhar a gente, certo? Mas basicamente aqui no nosso planetinha, a gente está no meio do caminho lá da xícara, né? A gente tem um núcleo, né? Líquido ainda, segundo modelos, e na hora que ele vai movimentando, né? Ou rotacionando, ele acaba ajudando na transferência de calor que a gente teria indo no manto, que é um material por modelos ainda pastoso para a gente, e o que vai acontecendo é que a gente vai criando, né, correntes de convecção, né, aqui ele está mostrando uma só, mas são centenas de milhares delas, interagindo entre si, então ele vai mostrando, olha, aqui eu vou ter uma massa de fluido que vai acabar subindo, certo? Porque ele aqueceu em contato com o núcleo que está líquido ainda, muito mais quente, e essa massa de material piroplástico ele vai subindo, e na hora que ele vai subindo, ele vai encontrar, né, uma pequena barreira que a gente chama de manto, certo? Esse manto aqui, que é a casquinha, né, do nosso planeta como um todo, ele não vai permitir que essa massa de como é que fala? Essa massa do manto acaba subindo de maneira contínua. Então, na hora que ela atingiu a superfície da crosta, né, ela vai acabar, né, sendo bloqueado o movimento dela e vai sendo redirecionado pelas laterais. Conforme ela vai sendo redirecionada para as laterais, o que vai acontecer é que essa movimentação aqui no manto vai acabar criando, né, um atrito sobre a nossa crosta e fazendo com que ela se movimente. Lembra lá de Mecânica dos Fluidos, quando a tia Cris falava, olha, o tio Newton pegou, né, uma placa aqui, colocou sobre o fluido e arrastou?
É a mesma coisa, né? Só com proporção diferente. Aqui a gente tem uma massa de fluido que está se movimentando, aqui a gente tem um continente, né, por exemplo, que vai se atritar com essa massa aqui que está se movendo, e aí você vai ter pequenos movimentos ao longo dos anos, né, que vão fazer com que o, como é que chama? Com que os continentes acabem entrando em deriva, certo? Fazendo com que um continente se choque contra o outro, uma placa tectônica se choque contra o outro, e quando a gente tem esse efeito de choque, né, duas coisas podem acontecer. A gente pode ter, como é que fala, se afastando, a gente tem o processo de afinamento das placas, que é isso que ele está mostrando aqui, certo? Ou no momento de colisão, uma placa pode ir para cima e outra pode ir para baixo, que é ele que está mostrando aqui. Aí nesse processo, olha o que, que vai acontecer. Quando a massa da crosta que está sendo lançada, né, para dentro do manto, ela vai, como é que fala? Ela vai aquecendo, né, por entrar em uma região bem mais quente, o que vai acontecer é que a matéria orgânica, principalmente, que a gente tem acumulada ao longo de alguns milênios, né, de deposição, ela vai basicamente sair do estado sólido e para o estado gasoso, e aí você vai formando, né, uma massa de fluido gasoso que vai tentar, vai aumentar muito a pressão aqui, vai tentar sair para algum lugar. Na hora que ela encontra uma fissurinha pequenininha o suficiente para ela sair, ela sai, certo? E aí são espetáculos, né, da natureza à parte, certo? Causa muito problema para a aviação doméstica, né? Muito mais problema que mora perto deles, mas são fenômenos que acontecem e são devidos também à convecção natural, certo? Tem um videozinho bastante curioso, tá? E é curioso mesmo, a respeito desse tipo de movimentações. Para quem gosta de geologia, eu tenho curiosidade a, sobre, né, como que é a evolução do nosso planeta ao longo dos tempos, aí né, que fala, fica a dica para procurar mais coisas nesse sentido, porque é basicamente transferência de calor aplicada, né, em escala global. Certo? Aqui está mostrando, né, o que é o nosso, como é que fala, como a gente enxerga no nosso planetinha hoje, certo? Eu fiz aspas aqui, tá? Ele mostrando as placas tectônicas, onde que mais ou menos elas estão, certo? E ele vem mostrando o modelo de deriva continental, né, onde estavam os continentes há muito tempo atrás e para onde eles vão ficar. Então está aqui os continentes, do jeito que eles são, e em função da movimentação que existe ainda hoje, e vai continuar existindo muito depois da gente, é, isso vai modificar. Então, 600 milhões de anos antes da era pré-cambriana, a gente tinha o que a gente chamava de Pangeia, e depois de 60 milhões de anos, quando chegou na era cambriana, a gente tinha isso aqui, ó. Boa parte da Pangeia se soltou, certo? E aí se criou um oceano interno. Esse oceano interno aqui, ele basicamente é sendo alimentado por bastante matéria inorgânica, né, que é descendo aqui dessas mega massas de continentes, e aí deixando essa região aqui, ó, entre mares, por assim dizer, né, bastante favorável a, como é que fala? A proliferação da vida. Então, foi o período, né, histórico onde se estima que o maior número de espécies acabou coexistindo e a gente tinha a maior parte de, vamos dizer assim, massa acumulada em animais vivos ou coisas que lembravam animais vivos, tá? Então, seres vivos dotados de massa, por assim dizer, ou acumulando massa em si, certo? E conforme o tempo vai passando, a gente tem várias extinções, certo? Conforme a gente tem a movimentação dos continentes, etc. E aí tem mudanças climáticas, muita coisa acontecendo, etc. Um monte de extinções, né? Principalmente durante os fechamentos dessas massas, impedindo continente, como é que fala? As massas oceânicas se movimentarem, a mudança climática era muito grande, etc. A gente teve sempre muitas é, momentos onde tem muita vida e de repente morre tudo, certo?
240 milhões de anos, era Triássica, tá? Aqui já começa a aparecer os primeiros dinossauros, etc. Aí depois a gente vai para o período Jurássico, né? Muita mudança climática aqui também. Acho que já está começando, dá para perceber, né, o que é a nossa Ásia hoje, o que seria a Europa daqui no futuro, certo? A África aqui, como é que fala? A América do Sul aqui, nossa, né, quase que terminando o divórcio da África aqui, certo? Formação aqui ainda dos, chama? Da América do Norte, etc. Você vê a separação das ilhas do Japão aqui, muita coisa que vai formar a Indonésia, etc. Você tem aqui ó, a separação, né, do que vai ser o. Como é que fala? Austrália, que mais? Austrália, Nova Zelândia e outras ilhas menores, né, que tiveram a formação depois, e por isso que tem espécies de animais que só são encontradas lá, etc. Né, se movimentando, e vai indo. Certo? A Australiazinha aqui. Vai, Austrália, you can go. Certo? A Índia veio, vai se chocar aqui mais para frente, vê que já tem a formação dos grandes desertos aqui, como é que fala? Que a gente teria aqui na próxima à linha do Equador para a gente, né? Já há alguns milhões de anos atrás. É algo que não tinha acontecido, né? A presença de grandes desertos antes. O que mais? Vai indo, certo? Era, não vou conseguir falar isso, mas 1,8 milhões de anos atrás, tá? Então já tinha, segundo teorias, né, alguns hominídeos já começando a se formar na África, começar a passear aqui pelos continentes, certo? E já ainda tinha um estreito aqui, ó, grande para eles poderem migrar e coisas assim, certo? Estou sendo comedido e estou falando, né, segundo estudos, etc. Mas enfim, não tem nenhum nada científico para dizer que depois. E aí, ó, daqui a 100 milhões de anos, tá? Fiquem atentos, né? Se alguém for comprar, de repente, um terreno, né? Onde que não comprar? Por exemplo, aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, furada. Esquece, não vai dar certo. Assim como, né, como é que fala? A bacia, né, vamos dizer assim, a bacia sedimentar da Amazônia também, na hora que o nível do mar subir um pouquinho e ela, como é que fala? Continuar a movimentação do coisinha, a gente vai perder aquilo tudo, certo? Bom que talvez, né, o pessoal não tenha conseguido botar fogo em tudo, aí chega o mar e invade, certo? Mas mais ou menos isso aqui é o que modelos, né, vão dizer que vai acontecer. A África vai sofrer muito, o pessoal que não quer, por exemplo, aceitar refugiada, etc., vamos dizer assim, da Península Ibérica ou da África, por exemplo, ficou um pouquinho mais complicado de evitar esse tipo de coisa, certo? Por isso uma cordilheira de fora a fora aqui na Europa, mas enfim, problema deles. A gente que vai perder boa parte do nosso território para o mar, né? Bom, o Canadá, so sorry, né? E agora muitos estados americanos, né, vão ter, como é que fala, o sonho de toda Minas Gerais, né? Que tem um mar interno. Então aqui também para a gente, né, Minas, vai estar bem, né? Vai ter mar do que sobrar dela, certo? Mas temos boa notícia, né? Também a criminalidade no Rio de Janeiro acabou. Enfim, coisa da vida, certo? É um modelo, não quer dizer que vai acontecer, tá? Eu tô falando as coisas assim, bem en passant para vocês, mas é o que normalmente vamos dizer assim, se estuda, né? Baseado em quê? Fósseis que são encontrados, datação por carbono 14, esse tipo de coisa que vai acontecendo para a gente, tá? É o que a gente vai estudando, né? Então, voltando para o nosso, que é a parte da modelagem matemática e dessa convecção natural, tá? A gente entende que na presença, né, do gradiente de densidade, que a diferente temperatura entre a superfície e o fluido vão criando, né,
ela basicamente vai fazer com que apareça, né, as forças de empuxo, certo? Só que não necessariamente, né, isso vai ser o suficiente para que o fluido se movimente, tá? Para isso a gente tem que ter também, né, para formar as correntes de convecção natural, a gente tem que avaliar como que vai ocorrer, né, a interação com o campo gravitacional, ou seja, como que a gravidade vai estar atuando, né, sobre esse aquecimento, para a gente ver o que vai acontecer. Então, para mostrar isso, eu tenho aqui o exemplo que o livro dá para a gente, que é o seguinte: eu coloco um fluido, certo, entre duas placas. A placa de cima, que vai estar a uma temperatura T1, ela é menor que a temperatura da placa de baixo, que vai estar a uma temperatura T2 maior que T1, certo? Então, o que vai acontecer é que, conforme o fluido vai entrando em contato com, T1, com a placa da T2 e a placa da T1, a temperatura ao longo dele vai ficar maior nessa parte de baixo aqui, certo? Do que na parte de cima. Então, eu tenho na parte baixa, né, uma densidade menor, porque a temperatura está maior, do que na parte de cima, onde temperatura menor vai implicar em densidade maior. Então, o que vai acontecer é que, neste caso, a partícula que vai estar em qualquer posição aqui, ela vai acabar sendo acelerada, porque eu vou ter um gradiente de densidade, né, que vai ser menor embaixo, maior em cima, o que vai fazer com que as partículas mais pesadas sejam aceleradas para baixo e as partículas mais leves sejam aceleradas para cima, formando, né, o que a gente chama de instabilidade, ou seja, um desequilíbrio entre as partículas em si, e acaba que esse desequilíbrio ele vai tentar ser resolvido com a movimentação do fluido. Ou seja, as partículas mais densas vão descer, as partículas menos densas vão subir para tentar reequilibrar isso. Como as placas vão continuar a temperaturas distintas, a gente vai ter a troca de calor entre as massas de fluido e as superfícies, a gente vai ter eternamente, né, uma recirculação do fluido aqui, certo? Então, nessa condição aqui, a gente vai ter, né, uma condição instável para as partículas do fluido e elas vão acabar se movimentando. Tudo bem? Agora, se a gente altera isso, né, as posições das placas, vou colocar. Aqui é só continuando a explicação, tá? Mas aqui sim, agora, eu vou pegar a placa de cima, que vai estar a uma temperatura T1, certo? Neste caso, T1 vai ser maior que T2, que vai estar embaixo. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter uma maior densidade do fluido aqui na parte de baixo e uma menor densidade do fluido na parte de cima. Então, mesmo que exista, né, um gradiente de temperatura no fluido que foi formado, a gente não vai ter movimentação, porque as partículas mais pesadas vão ser direcionadas para baixo e elas já estão embaixo. As partículas mais leves vão acabar sendo direcionadas para cima, onde elas já estão. Então, neste caso, a gente não vai ter nenhum tipo de instabilidade, né, para as partículas, então elas vão acabar tendendo a se manter nas mesmas posições. Obviamente, né, posições estatísticas, porque elas têm um movimento próprio delas, então randomicamente elas vão mudar de posição, mas você não tem nenhum gradiente de velocidades, né, sendo formado. Então as partículas vão tender a ficar mais estáveis, sem nenhuma movimentação entre camadas, a serem observadas. Então, nesse caso, a única forma delas trocar calor entre si e que vão trocar calor é por condução. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Então, quando a gente tem, né, instabilidade, porque o fluido menos denso está em cima e o mais, olha, ó, o menos denso está embaixo, o mais denso está em cima, com a gravidade, né, atuando de cima para baixo, a gente vai ter a circulação do fluido, e quando a gente tiver, né, como é que fala, o fluido mais denso embaixo e o fluido menos denso em cima, e aí, fluido mais denso embaixo, fluido menos denso em cima, a gente não tem movimentação. Em cidade é bastante comum a gente estudar esse tipo de fenômeno, que a gente chama, por exemplo, de inversão térmica. Tá? Quando o Sol nasce, tem poluição, que fala, demais na atmosfera, o que vai acontecer é que, em vez da quantidade maior de radiação chegar na superfície do solo, a gente vai ter uma camada de poeira na parte de cima que vai ser aquecida primeiro. E aí a densidade dessa camada de
poluentes aqui em cima vai ficar menor que a densidade que a gente teria aqui no nível do solo, certo? Ou pelo menos, né, densidade pequena aqui em relação a esta, que vai atrapalhar na formação das correntes de vento. Aí o ar não circula. Fica aquele dia, vamos dizer assim, difícil para a gente, porque tem muito poluente que vai ficar acumulado no ar da cidade e sem movimentação de massa de ar, né, fica muito mais, fica muito mais incômodo, né, o ar da cidade para a gente, certo? E aí, continuando falando aqui sobre a formação dessas camadas limites, tá? Nos processos de convecção natural, certo? Basicamente, o que a gente vai utilizar para fazer o estudo deles vão ser conservação da massa, de movimento, né? E de energia. Então, mesma coisa que a gente fez para a convecção, só que a gente não ficou olhando para equações diferenciais. No caso da convecção natural, a gente vai fazer isso justamente para mostrar, né, quais são os números adimensionais que a gente precisa para poder fazer a modelagem, né, desse tipo de fenômeno. Tá? Então, imagine para a gente uma placa plana, vertical, que ela está aquecida, então ela vai estar uma temperatura maior que a temperatura do meio estacionário que está ao redor dele, que vai ser a nossa atmosfera, tá? E aí o que vai acontecer é que, conforme a superfície aquece, né, as partículas de fluido, a gente vai formar um gradiente de temperaturas, né, que com o mais próximo da placa, maior vai ser a temperatura, certo? E conforme a gente vai ter o aquecimento dela, a formação do gradiente de densidade, a gente vai ter as velocidades, né, aparecendo. Próxima à placa, onde a gente tem maiores temperaturas, a gente não tem grandes velocidades. Por quê? O efeito do atrito com a própria placa. Então, a partícula que vai estar mais quente, ela está sob o efeito da condição de não escorregamento, ela então não tem movimento nenhum. E as partículas mais próximas delas vão sofrer muito com o atrito, certo? Porque a variação do gradiente de velocidades aqui é maior. Então, a tensão do desalhamento fica grande aqui nessa região, certo? Mesmo que a viscosidade seja pequena em função de uma temperatura maior, tá? E aí o que, que vai acontecer? Conforme ele vai se afastando da parede, a temperatura vai diminuindo aos poucos, certo? Mas o atrito diminui muito mais, aí a velocidade começa a aumentar, certo? Aí ela sai de um zero, vai para o máximo e depois vai reduzindo até um zero, onde a gente tem o finalzinho, né, da nossa camada limite hidráulica e térmica, que as duas aí elas são as mesmas, tá? Elas necessariamente têm que ter a mesma espessura, porque quem vai movimentar a massa de fluido fatalmente vai ser o gradiente de temperaturas, certo? Então, onde existe gradiente de temperatura, vai ter alguma coisa em gradiente de velocidade. Quando um acaba, o outro acaba também, tá? Então, vai mostrando para a gente a formação, né, dessa corrente de convecção natural aqui. E aí, ela, considerando que o escoamento ocorre em regime permanente, laminar e apenas bidimensional, a gente vai estudar esses efeitos aqui da convecção, da conservação da massa, do momento, da quantidade de energia, certo? E aí o que vai acontecer é que, quanto ao fluido, a gente vai considerar que ele é um fluido newtoniano para a gente, certo? Que é bastante útil quando a gente vai estudar, por exemplo, o ar e outros gases, né, água, etc. São os fluidos de trabalho nossos. E a gente considera que as propriedades são constantes, tá? Pequeno problema nisso. Viscosidade, por exemplo, ela varia bastante, né, conforme a temperatura se altera, principalmente para fluidos líquidos, tá? Fluidos gasosos não altera tanto assim não, tá? Mas basicamente ele está excluindo que dentro da camada limite a gente vai ter uma grande variação das propriedades. Ele vai dizer para a gente que no fluido a maior diferença como é que fala? A gente vai existir diferenças de propriedades, né, de dentro da camada limite para fora, certo? E essa exceção que ele está levando em consideração aqui, que é basicamente o efeito dessa densidade, do lado de fora ela vai ter uma densidade de corrente livre, né, chamando de ρ infinito aqui, certo? E dentro da camada limite ela vai ter uma densidade ρ, certo? Para a gente trabalhar, certo? Então, essa
exceção aqui para variação das propriedades, ele está, como é que fala? Permitindo ela, porque justamente essa diferença das densidades é que vai acabar criando a movimentação dessas massas de fluido, certo? Então, essa aproximação que a gente está fazendo aqui é justamente o que a gente chama de aproximação de Boussinesq. A gente simplifica, né, a variação das propriedades ao longo da camada limite e dentro e fora para ela, com a única exceção dessa diferença de densidade. A gente tem dentro da camada limite e fora dela. Tá? E aí as equações governantes para a gente, que é a equação da conservação da massa, que é a equação da continuidade, a da quantidade de movimento e da conservação da energia. Tá? Então, para um processo, ou para um escoamento que ele vai ser para a gente necessariamente bidimensional, em regime permanente, certo? Onde vai ocorrer só a convecção natural, ele espera, né, que, no caso, todos os termos estariam na direção Z, que seria, por exemplo, perpendicular ao plano da apresentação de slide aqui para a gente, não vai ter velocidade nesse sentido, não vai ter aceleração nesse sentido. Então, os termos relacionados ao dz, por exemplo, eles vão ser todos zerados, e todos os termos que teriam alguma velocidade na direção z, que seria um w qualquer, a gente ia cancelar. Então, já simplificando esses termos, as nossas equações para a gente vão ficar mais simples. Vai ficar uma derivada da velocidade u em relação a x, mais uma derivada da velocidade v em relação a y igual a zero, para nossa equação da continuidade, já que estamos em regime permanente. Então, o termo da derivada no tempo para a gente vai ser nulo, certo? E para a quantidade de movimento, a gente ficaria, né, com os termos relacionados às forças, né, convectivas no escoamento, que são esses termos de cá, com, como é que fala, igualado aos termos, né, de forças, né, dissipativas, gradientes de pressão por unidade de área, né, e as forças gravitacionais estariam atuando sobre o nosso escoamento, tá? E para o termo de energia, a gente basicamente teria, né, os termos, né, convectivos que iam aparecer para a gente e a difusão de calor que a gente teria na direção de y. Certo? Então, os efeitos convectivos na transferência de calor aqui e o efeito da difusão de calor aqui no, como é que fala? No segundo lado aqui da equação. Certo? O que a gente vai fazer? O objetivo nosso é dimensionalizar essas equações aqui para chegar em quais vão ser os adimensionais que a gente vai utilizar para poder modelar, né, os números de Rousseau. Tá? Então, para isso que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tratar o gradiente de pressão na equação do movimento, né, basicamente como sendo formada pela atmosfera que a gente tem pelo lado de fora. Ou seja, quem vai criar essa diferença de pressão aqui na direção de x, que é de baixo para cima, tá, vai ser o fluido estacionário que está aqui. Ou seja, a atmosfera que está fora da camada limite. Ela, por ter uma densidade maior, ela que vai induzir, né, a formação das forças de empuxo. Então, para ela, a gente vai simplesmente descrever ela como sendo a densidade que o fluido tem fora da camada limite vezes a gravidade, certo? Enquanto pelo lado de dentro, o efeito da força gravitacional vai estar dependendo, né, basicamente da gravidade atuando sobre as partículas. Então, as densidades delas aqui, vão ser as densidades das partículas que estão dentro da camada limite, e esse gradiente de pressão são as partículas que vão estar fora da camada limite. O que vai fazer com que este termo, o termo de lá, ele basicamente se combine para formar um empuxo, a força relacionada ao empuxo que a gente teria aqui para movimentar o fluido como um todo. Certo? Então, o gradiente de pressão e esse efeito gravitacional aqui vai gerar o empuxo para a gente. Certo? Só que simplificado, porque a equação já está em formato diferencial. Tá? Então, na hora que a gente faz a substituição lá do gradiente de densidade, a gente chega numa relação aqui onde a gente teria basicamente o empuxo, né? Onde eu tenho uma diferença de densidades que estariam aparecendo aqui, faltando só o mesmo efeito volume que foi simplificado. Mas de resto a gente teria todos os termos, né? Tem a densidade aparecendo, tem a gravidade, faltando o volume, formar um empuxozinho aqui. Certo? Ou o gradiente de pressão, a pressão que a gente teria na parte de cima da molécula, na parte de baixo da molécula, dizer como que ela vai acelerar. Tá? E o que a gente vai fazer? Vai pegar os dois lados da equação e nós vamos dividir pela densidade do fluido.
Então, essa densidade, está multiplicando esses termos todos, vai simplificar com densidade, vai ficar só o termo que estava dentro do parênteses aqui. Aqui neste termo eu tenho a densidade, na hora que eu dividir tudo, né, os dois lados da equação pela densidade, esse termo aqui vai ficar só gravidade. Nesse termo de cá, a gente ficar com... vai ficar basicamente, né, com o termo da densidade, né, do fluido dividido pela densidade do fluido externo, né, da camada limite, pela densidade do fluido que estaria dentro da camada limite. Então aqui sobrou para a gente gravidade, basicamente, e aqui uma razão das densidades dos fluidos, certo? Só que em vez de trabalhar nesse formato, né, de um sobre o outro, etc., a gente fazer uma troca. Tá? Esse termo aqui de uma densidade menos a outra densidade, a gente vai fazer a aproximação de Boussinesq para ele. A gente vai fazer a troca desses valores por basicamente a densidade do fluido, o coeficiente de expansão volumétrico e a diferença de temperatura que a gente teria entre, né, no fluido, né, e a temperatura do meio. Certo? Como que a gente trabalha, né, esse coeficiente de expansão volumétrica para a gente? Basicamente, ele vai ser para a gente como que a densidade varia em relação à temperatura, né, para uma pressão constante. Isso 1 sobre o ρ, né? Então é como se ele pegasse esses termos daqui, ó, e vamos fazer uma troca. Já que esse termo aqui eu vou fazer a troca por este, né, como que ficaria, né, esse efeito da, da coeficiente de expansão volumétrica? Então ele chega aqui para a gente e faz essa substituição. Ele ou diz, né, ou indica que esse coeficiente de expansão volumétrica vai ser esse termo aqui para a gente. Para um gás ideal, que vai ser basicamente o nosso estudo, a gente vai ficar trabalhando com fluidos líquidos ou coisas do tipo, certo? A gente vai sempre trabalhando com gases para esses processos de convecção natural. Lembro que o semestre tem que acabar em algum momento, então não dá para a gente estender a matéria até o infinito e além. Então, já que vai ser um gás natural, a gente vai pegar a equação da lei dos gases, onde no caso da densidade a gente vai escrever em função da pressão e da constante para o gás e da temperatura. Quando a gente fizer a substituição aqui na coeficiente de expansão volumétrica, esse ρ para a gente vai virar a pressão sobre o R do gás e a temperatura, onde eu vou estar fazendo uma derivada desse termo aqui em função da temperatura. Ótimo, eu sei como que existe, né? Como é que fala? Eu sei que esse termo da temperatura aqui está no denominador. Então, quando eu derivar isso aqui em função da temperatura, o que a gente vai ter vai ser, bom, já que é uma função numérica, o t está no denominador, vai ser menos e alguma coisa, né, t ao quadrado aqui embaixo. Então, vai ficar menos r... cadê? Na hora que eu fizer a derivada aqui, ó, eu preciso complementar o meu derivando. Então, eu vou precisar multiplicar por um R, multiplicar por uma temperatura. Não? Tá. Esse aqui é o ρ que está aqui na parte de baixo, né? Na hora que a gente fez a substituição, ele ficou o denominador, que é RT, ele ficou aqui em cima. O termo da pressão que estaria no numerador, ele foi para o denominador. Então, essa parte aqui, esse ρ que está aqui, tá aqui do lado de fora. A parte da derivada em si, ela vai ser, né? Já que eu tenho a temperatura aqui no denominador, vai ser menos a pressão sobre o R e a temperatura ao quadrado. Então, na hora que eu pego esse termo aqui, que é como é que fala? Que é a condição, né, da derivada aqui, o resultante da derivada e multiplico pelo termo do inverso do ρ, a gente vai ter menos com menos vai ficar positivo, o R do gás simplifica com o R do gás, a pressão simplifica com a pressão, e um dos termos da temperatura aqui simplifica com o da outra. Então vai ficar com basicamente, né, 1 sobre a temperatura para um fluido líquido vai poder representar esse coeficiente de expansão volumétrica. Então ele vai estar representando para a gente, né, como que ocorre, né, a variação da densidade do fluido para a temperatura, mantendo a pressão constante. Certo? Vai ser o caso para a gente. Então, quando a gente faz essa aproximação do Boussinesq, esse termo da coeficiente de expansão volumétrica para a gente, que vai ser utilizado, a gente vai calcular essas temperaturas aqui e, claro, como a gente utilizou a lei dos gases, né, essa temperatura aqui obrigatoriamente vai ter que ser calculada em Kelvin. Tá? Então, fazendo as substituições para a gente, a nossa equação do movimento ficaria em função
de basicamente acelerações convectivas, desse termo aqui que está relacionado, né, ao empuxo menos o peso sobre a parte que vai estar atuando sobre a partícula. Então, que seria uma força de flutuação para a gente. E aqui ó, a gente teria os efeitos, né, de cisalhamento no fluido. Então, as forças cisaliantes estariam aparecendo aqui. Então, basicamente, teria alguma coisa dizendo o seguinte, olha, eu tenho lá a força resultante, né, do empuxo sobre o peso e eu tenho lá o efeito da força de arrasto. Se esses valores aqui forem diferentes de zero, eu vou ter alguma aceleração convectiva. Vai ser esses termos aqui. Tá? Então, as nossas equações governantes, né, depois de ter brincado desse jeito com a equação do momento, a gente fica com essa expressãozinha aqui. Tá? E aí a gente vai adimensionalizar tudo. Para a gente adimensionalizar, a gente vai primeiro, né, pensar nos termos que existem aqui. A gente tem velocidades, a gente tem dimensões de distância, né, que é o x e o y. A gente tem temperaturas, né, menos outras temperaturas. A gente tem acelerações, tem viscosidade, tem os quadrados. Então, o que a gente vai utilizar? Né, para as dimensões de comprimento, a gente vai dividir qualquer uma delas por um certo comprimento característico, que ele vai variar, né, de geometria para geometria, certo? No caso, os termos de velocidade, a gente vai criar uma velocidade característica que vai ser descrita em função, basicamente, né, do Reynolds, da relação entre a viscosidade e o ρ, que é a viscosidade cinemática, e de um certo comprimento característico. A gente só reescreveu o Reynolds, né, no formato onde a gente isola a velocidade para a gente poder tratar as velocidades do escoamento nesse formato. Tá? Então, as velocidades em U vai ser a velocidade U, né, pela velocidade característica, quando a gente quiser chegar na velocidade característica dela, ou na velocidade dimensional, a mesma coisa para V. A gente divide ela pela velocidade característica e chega numa velocidade dimensionalizada para ela. No caso das temperaturas, como a gente tem uma diferença de temperaturas aparecendo na equação aqui da quantidade de movimento, a quantidade de movimento, a gente chega e vai dividir ela por uma outra diferença de temperatura, que vai ser uma diferença de temperatura que vai ser constante para a gente. Que no caso vai ser a diferença de temperatura que a gente teria entre a superfície do fluido, tá, TS, pela temperatura do fluido estacionário, tá, T infinito. Certo? Quando a gente fizer isso, a gente vai criar uma diferença de temperaturas adimensional. Algo que a gente já fez, por exemplo, para condição e regime transiente. Certo? Mas com base nessas. Com base nessas. Me fala. Unidades adimensionais que a gente vai pegar cada uma das equações nossas para poder fazer aparecerem, né, os números adimensionais que a gente vai utilizar, principalmente, né, o número de Grashof, que vai ser isso daqui que a gente vai querer encontrar, certo? Então, ele vai pegar a equação da continuidade e vai começar a dimensionalizar para poder criar, já que ele tem velocidade aqui, para poder criar uma velocidade característica, ele vai dividir pela velocidade característica e multiplicar por ela. Quando ele fizer isso, a velocidade característica que está no denominador, ele vem dividindo o U para formar o U asterisco e sobra uma velocidade característica aqui do lado de fora. Para dimensionalizar o comprimento, ele multiplica em cima e embaixo pelo comprimento característico. O comprimento característico que está no numerador, ele divide o termo do x aqui, no denominador. Então, vai formar o x asterisco e do lado de fora a gente fica com o comprimento característico multiplicando. Como é basicamente o mesmo termo de um lado do outro, só muda o sentido, né, mas as dimensões são as mesmas, esse termo de cá vai sofrer o mesmo processo, né, que o termo da esquerda. Então, a gente vai ter basicamente a velocidade característica, o comprimento característico, né, multiplicando esses termos de cá. Como eu tenho um zero aqui, se eu pego os dois lados da equação e multiplico pela velocidade característica e pelo comprimento característico, a gente chega numa equação da continuidade que não vai revelar nenhuma dimensional para a gente, mas já permite que a gente faça algumas inscrições sobre ela.
No caso da quantidade de movimento, o que a gente vai fazer também vai ser dimensionalizar cada um deles. Então, no caso do termo da velocidade por x, a gente já sabe o que vai acontecer com ele. Eu vou ter que multiplicar ele e dividir por uma velocidade característica, multiplicar e dividir pelo comprimento característico, e ele vai ficar nesse formato. Só que neste caso aqui da aceleração convectiva, eu tenho uma velocidade multiplicando. Então, além daquela multiplicação e divisão por velocidade característica para essa velocidade, eu vou multiplicar pela essa variação de velocidade em relação a x, eu vou ter que multiplicar no numerador e no denominador pela velocidade característica para eu adimensionalizar também essa velocidade aqui do lado de fora. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela velocidade característica. A que está dividindo, eu vou simplificar eu vou juntar com esse meu u aqui para formar o u asterisco. E a velocidade característica no numerador que sobra acaba se somando ao termo, ou se juntando ao termo, que eu utilizaria para poder adimensionalizar o termo da velocidade, da variação da velocidade em relação a x. Certo? Isso vai aparecer para esse termo aqui e para este termo aqui de maneira igual. Certo? Porque eles têm, basicamente, são velocidades vezes acelerações convectivas. Alguma dúvida nisso, gente? Deixa eu aproveitar aqui para responder ao Leonardo. Leonardo, a convecção natural é utilizada apenas em membranas de convecção de água, por exemplo. Esse gradiente de pressão leva ao escoamento do vapor de água? Não só, tá? Nele, mas em muitos outros processos. Certo? Sim, sim. E vai acontecer de maneira, como é que fala? Não só neles, mas em vários outros processos, tá? Seja para fazer separação, seja para, como é o caso como é que fala? Do uso de membrana, né? Para poder fazer como é que fala? A difusão, né, de massa através dela, das partículas de água limpa, né? Mantendo a água que está suja, né, mais embaixo, mais concentrado, com a pressão de vapor mais elevada, e por aí vai. Mas você tem também esse processo de convecção natural aparecendo em vários outros tipos de eventos, tá? Desde você assar um pão de queijo, né? Porque nosso forno, né? Nosso forno convencional é o quê? É um queimador na parte de baixo, onde seu combustível vai reagindo, e aí ele aquece uma placa pela parte inferior, e claro, o ar que vai fatalmente, né, acabar escoando, né, ao redor da parede do forno. Então vai acabar criando uma corrente de convecção que vai aquecer o alimento, certo? E aí dentro do alimento você pode ter a formação, né? No caso de pães, por exemplo, você tem a formação de gases durante o aquecimento. Esses gases mais quentes, né, vão fazer com que eles façam a comida em si crescer, porque o impulso sobre eles vai ficar maior que o peso, eles vão puxando a massa junto com eles, fazendo os pães em geral, né, ficarem mais fofinhos e coisas do tipo, certo? E puxando para o lado da cozinha, tá? Se você é daqueles que pega a pizza e coloca no fundo como é que fala? Do fundo do forno, você está cometendo um crime, tá? Você não está deixando a convecção natural atuar de verdade, você está tentando fazer a pizza por condução apenas, e aí você vai queimar o fundo e como é que fala? Os seus ingredientes vão ficar crus, tá? Não é praga, é ciência, tá? Ou então sua pizza fica seca demais. E aí, continuando, a gente basicamente dimensionalizou esse lado direito. Vamos olhar para esses termos de cá agora. Tá? Com bastante cuidado, porque eles são mais longos, tem mais unidades, então tem que ficar atento. Tá? Neste termo de cá, ó, eu tenho uma derivada segunda da velocidade. Para a velocidade, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela velocidade característica, fazendo com que a velocidade característica que vai ficar no denominador, ele venha para cá se unir com esse u para formar o u asterisco, e a velocidade que foi multiplicada aqui no numerador, ela fica aqui do lado de fora. Tá? No termo do denominador, eu tenho uma derivada em y ao quadrado. Então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo comprimento característico duas vezes. O comprimento característico ao quadrado, que vai ficar no numerador, ele passa dividindo o denominador aqui, o termo do y, para poder formar, né, o y asterisco ao quadrado. Do lado de fora vai ficar um comprimento característico ao quadrado, certo? E no caso da viscosidade,
deixa ele aqui quietinho, depois a gente preocupa com ela, mas ela é um termo que a gente vai ter que pensar o que fazer com ele mais para frente. O que acontece? Nesse termo aqui, que é a aproximação do bucinesco para a gente, ele que representa para a gente, mostrando aqui, voltando, né? Ele vai representar o empuxo, né, por unidade de volume. A gente vai basicamente representar ele por esse outro formato logo em seguida. O que vai acontecer é que nele em si, vou chegar na posição certinha, eu tenho temperatura menos T infinito. O que eu preciso por termo dimensionalizado é uma temperatura menos T infinito sobre a temperatura da superfície menos T infinito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por essa temperatura menos a temperatura T infinito. Quando eu multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, o termo do denominador vai se unir a esse termo para formar a temperatura adimensional que a gente precisava, e o termo do numerador, que é a temperatura de superfície menos T infinito, vai ficar nesse termo de cá. Certo? Muito bem. Agora que esse termo aqui, a gente obteve a temperatura asterisco nele, o que nós vamos fazer vai ser dos dois lados da equação, nós vamos dividir por velocidade característica ao quadrado sobre o comprimento característico. Quando a gente fizer isso, esses termos de cá, eles vão ficar livres, né, desses múltiplos que a gente tinha aqui, mostrando que esse lado aqui ele vai ficar dimensional e o outro lado também, por consequência, também vai ficar. Só com muitas variáveis, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Ou com muitos parâmetros. Vamos dar uma olhadinha neles agora. Este de cá, por exemplo, a gente já tinha, né, velocidade característica sobre o comprimento característico quadrado. Quando a gente dividiu ele pela velocidade característica quadrado, a velocidade que estava aqui no numerador vai ficar no denominador, porque eu estou pegando ela e estou dividindo pelo termo dela ao quadrado. Então, simplifica um com o outro, vou ficar com a velocidade característica aqui dividindo. Certo? O comprimento característico que a gente tinha aqui no denominador, na hora que a gente dividiu por esse comprimento característico, ele veio, né, para o numerador. Então ele vai simplificar com esse quadrado e a gente ficar com só um comprimento característico aqui no denominador. Olha o que apareceu para a gente. Velocidade, comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Esse termo para a gente aqui, ó, ele é basicamente o Reynolds, certo? Só com o inverso dele. Então, o termo aqui relacionado à dissipação de energia, né, ele está com o Reynolds associado a ele. Então, o Reynolds vai estar, de novo, né, associado ao efeito de atrito. Tá? Mas não somente isso. Olha o que aconteceu nesse termo de cá. Ó. A gente tinha antes, né, gravidade, a coeficiente de expansão volumétrica, diferente de temperatura entre a superfície e o do meio. Certo? Na hora que a gente dividiu pelo comprimento característico pela velocidade característica ao quadrado, vai ficar este termo de cá, né, simplesmente intacto, não mexi nele, só passei só fiz a divisão por esse lado agora, e a gente vai agora, nesse próximo processo, brincar com ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar no numerador e no denominador pelo comprimento característico ao quadrado. Fazer com que no numerador eu fique com um comprimento característico à terceira e no denominador eu fique com um comprimento característico ao quadrado. Certo? Então, o que vai ter? Se eu pego velocidade característica ao quadrado e um comprimento característico ao quadrado no denominador, e aí eu venho no numerador e no denominador multiplico pela viscosidade cinemática ao quadrado, eu vou formar um Reynolds ao quadrado no denominador, certo? E vai sobrar para a gente, né, no denominador desse termo aqui, uma viscosidade cinemática ao quadrado. Certo? Formando, né, nesse termo aqui um termo dimensional que é justamente o número de Grashof. Certo? Esse número de Grashof para a gente vai relacionar as forças de empuxo e as forças viscosas que vão estar atuando no escoamento. Certo? Ou seja, eu vou ter ele, né, pelo Reynolds, aqui aparecendo ao quadrado. Então, com base nisso, a gente tem, né, um novo dimensional que vai ser, inclusive, muito mais importante que o próprio Reynolds, porque ele que vai estar relacionando as forças, né, que vão movimentar o fluido. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? É uma dedução matemáticazinha aqui, não estou mostrando todas as etapas não, mas
É basicamente isso aqui para a gente chegar como fala? Nessa expressão adimensional, certo? E o que acontece é que para a equação de energia a gente vai ter grandes surpresas. A gente vai basicamente adimensionalizando elas. Como a gente tem temperaturas, né, nesses gradientes aqui, a gente vai ter que subtrair por t infinito, somar t infinito, certo? Ou seja, a gente vai acabar criando, né, uma expressão desse tipo aqui para ser derivada, certo? Mais um termo de t infinito que vai ficar solitário, na hora que a gente derivar ele, né, já que ele é um constante, vai dar zero, então tanto faz, certo? Mas a gente está criando menos t infinito aqui, junto desse termo de cá, e para fazer a dimensionalização, então, a gente vai precisar, né, de multiplicar e dividir por temperatura de superfície menos t infinito, onde a temperatura de superfície menos t infinito está no denominador, ela vai juntar com o termo da temperatura menos t infinito para poder dimensionalizar, criar uma temperatura dimensionalizada. O termo de x a gente multiplica em cima e embaixo, né, pelo comprimento característico. O que está no numerador passa para o termo de x aqui dividindo para formar o x asterisco e a gente vai ficar formando coisas desse tipo. É a mesma coisa para o termo da velocidade, multiplica em cima e embaixo pela velocidade característica. A velocidade que vai estar no denominador, a gente simplifica com esse termo do u aqui para formar o u asterisco. E a gente fica com esse termo aqui adimensionalizado já. Certo? Como é o mesmo termo, né, do termo, como é que fala? Tem as mesmas dimensões do termo em u, a gente vai trabalhar os termos em v e a gente chegar numa mesma expressão, numa mesma operação para poder dimensionalizar esse termo de cá. E esse termo que a gente tem derivado ao quadrado, vai ter que fazer a mesma coisa, né? O termo da temperatura, eu vou chamar ele de temperatura menos T infinito, mais T infinito. E aí eu pego, multiplico em cima e embaixo por temperatura de superfície menos T infinito. A que está no denominador passa para dentro, né, da derivada, né? Para se unir o termo aqui da temperatura, menos T infinito, etc. E aí a gente gera uma temperatura dimensionalizada aqui. O termo da temperatura de superfície menos T infinito que estava no numerador vai se manter, certo? E aí a gente multiplica em cima e embaixo pelo comprimento característico para poder pegar o termo do numerador e vir aqui adimensionalizando o termo do y ao quadrado. Certo? Aí, com base nisso, chegou numa outra expressão aqui, ó, onde este termo de cá, para a gente dimensionalizar tudo, a gente vai pegar a velocidade característica, comprimento característica, essa diferença de temperatura entre a superfície e o T infinito, passar a dividir nos dois lados da equação, que vai ser ótimo, porque esse termo maior aqui vai acabar cancelando, certo? Mas, basicamente, esses termos de cá vão ficar livres, e os termos de cá, olha o que a gente vai obter. A gente vai ter o alfa, já está aparecendo aqui, velocidade característica, comprimento característico. Então, quando a gente juntar um termo com o outro, eu vou ter, ó, o alfa, né, dividido pela viscosidade cinemática, e vai gerar para a gente o inverso do Prandtl, e a viscosidade cinemática numerador com velocidade característica, comprimento característico, vai formar o Reynolds. Então, eu tenho uma relação aqui entre 1 sobre Reynolds e Prandtl, né, que seria um outro número dimensional que a gente chama de Perclay também, estaria dizendo, né, como que seria essas transferências de calor aqui por convecção, né, no material. Elas vão depender, né, da formação da camada limite delas. Ou seja, a maneira, né, como a energia acaba sendo conduzida, né, no interior do fluido pelas correntes convectivas depende, né, da formação da camada limite. Certo? Então, para a convecção natural, né, o número de Grashof que a gente encontrou, ele que vai dizer, né, se o escoamento vai ser efetivamente laminar ou turbulento, ele que vai ser mais importante para a gente poder encontrar, né, os coeficientes em si. Certo? Normalmente qualquer número de Grashof maior que 109 já caracteriza, né, o escoamento turbulento. Então, basicamente, como o número de Grashof é normalmente gigantesco, certo? Da faixa, a gente encontra ele de 10 a sexta com um número pequeno. Então, praticamente todos os escoamentos que a gente tiver de convecção naturais, fatalmente vão ser escoamentos turbulentos, tá? E para a gente achar, normalmente, fazer o cálculo do número de Nusselt em função de Grashof, normalmente a gente pega ele e multiplica pelo número de Prandtl para formar um outra dimensional que a gente chama de Rayleigh, certo? Esse número de Rayleigh, como fala? De Rayleigh, né? Já que é holandês, o nome original, esse número de Rayleigh, ele vai ser basicamente o número que a gente vai utilizar para poder fazer os cálculos do número de Nusselt, certo? Então, a junção do Grashof com Prandtl,
certo? E normalmente as correlações vão ser funções dele, né? Onde a gente acrescenta uma constante e um n, para mostrar a taxa de variação daquela função, daquele número de Nusselt em função do Rayleigh, certo? Então, as correlações que a gente vai ter basicamente vão ser essas aqui, ó. Correlações para placa plana vertical, onde a gente usa, né, como comprimento característico a própria altura da placa, e aí para diferentes faixas de Rayleigh, a gente vai lá e encontra, né, qual vai ser o número de Nusselt que a gente vai poder ser utilizado, certo? Para placas inclinadas, a gente pode manter as mesmas correlações desde que o ângulo, né, esteja entre 0 e 60. É só a gente substituir, né, o efeito da gravidade está atuando, né, sobre a gravidade vezes o cosseno. Para placas que são horizontais, a gente tem diferentes abordagens, tá? Porque pode ser que o fluido, né, ele esteja acima da placa ou abaixo da placa, certo? A gente tiver a superfície quente aqui, ó, seria a condição A, né? Superfície superior de uma placa quente, ou seja, o ar vai estar pela parte de cima aqui, ó, se aquecendo em relação a essa placa quente, ou numa segunda condição, onde o fluido está abaixo da placa quente, certo? O comprimento característico que a gente usa é a área da superfície dividido pelo perímetro, certo? E aí as faixas, né, de Rayleigh vão ser essas duas aqui, ó, para a primeira condição, onde a placa está voltada para cima, certo? Ou se tiver uma placa voltada para baixo, vou ter uma correlação só, que vai ser essa aqui, para a condição B. Tá? A gente tem também a possibilidade de trabalhar cilindros, e aí, em função do diâmetro do cilindro, né, ele às vezes ser muito grande, por exemplo, a gente pode adotar as mesmas condições, né, para uma placa plana vertical, que não vai acontecer se for um cilindro muito fino. A gente trata de outra maneira, certo? Se o cilindro ele for horizontal, aí a corrente de convecção vai ocorrer nele e vai subindo, né? Vai criando uma camada mínima ao redor da superfície dele e vai subindo a partir dele. Então, o comprimento característico que a gente usa vai ser o diâmetro, a faixa de Rayleigh vai ser atendido por essa equação aqui para basicamente qualquer Rayleigh menor que 10 a menos 12, certo? Se tiver uma esfera qualquer, a gente usa o diâmetro como comprimento característico, né? E a faixa de número de Rayleigh é menor que 10 a, menos 10 a 11, para um número de Prandtl maior que 0,7, certo? Então, são algumas de muitas centenas de correlações que a gente pode utilizar. Para a gente ver essas correlações aqui em ação, vamos fazer um pequeno exercíciozinho, tá? Depois a gente volta o restante da matéria. Seria isso aqui, ó. A gente tem uma lata de óleo de motor, ela está a 150 milímetros de comprimento, 100 milímetros de diâmetro, e ela foi colocada verticalmente, né, no porta-malas de um carro. Em um dia quente de verão, a temperatura do porta-malas está em 43 graus Celsius, tá? É mais ou menos isso, para chegar a 43, 47, depende da cor do carro, depende da latitude onde o carro está, etc., para chegar nessas temperaturas aqui. E a temperatura da superfície da lata eu arbitrei que seria 17 graus Celsius. Pede para determinar, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção natural na lateral da lata e a taxa de transferência de calor, né, na superfície da lata. Pedindo para a gente desprezar, né, a parte da transferência de calor nas extremidades, ou seja, é só como vai ser a troca de calor na lateral da lata. Certo? Para a gente mexer só com uma convecção. Porque no topo dela seria como se fosse uma placa plana, certo? Para a gente analisar a troca. Como a gente está começando, etc., vamos trabalhar só essa lateralzinha aqui. Depois temos uma dúvida aqui. Não, só a mensagem do Leonardo que apareceu. E se o ângulo for maior que aquele, a gente usa outra correlação, certo? Não está sendo essa que está mostrada, por exemplo, na apresentação de slide. Tá, Leonardo? Aquela limitada até 60. Maior que 60, a gente tem outras correlações. Tem muitas, por exemplo, que a gente não mostra, tá? Senão os livros não acabam de ser impressos, né? As aulas não terminam no semestre que elas precisavam. Mas tem outras correlações que a gente usa. Tá? Essas aqui são os que vão entender o exercício do livro. Simplesmente isso. Aí, voltando para o nosso problema.
colocando a palavra lateral aqui para ficar mais claro. Então, temos uma lata de óleo de motor, que está lá naquela condição de 150 milímetros de comprimento, 100 milímetros aqui, está lá dentro do porta-malas, está 43, a temperatura de superfície da lata é 17. Para essas correlações aqui que a gente vai utilizando nas nossas apresentações de slide, tá? Se a gente for dar uma olhadinha para o processo que está ocorrendo, é um processo que fatalmente, né, vai estar ocorrendo dentro da camada limite. Então, a variação de temperatura para elas vai estar entre onde? A temperatura da superfície, né, para a temperatura T infinito. Então, todas elas normalmente são arbitradas para a temperatura de filme, né? Todas as propriedades vão ser avaliadas para a temperatura de filme para esses nossos problemas. Então, a gente começa basicamente a fazer um cálculo, né, de que qual temperatura de filme é essa. Certo? Então, a gente pega ali a temperatura de superfície, que é 17, a temperatura, né, no meio externo, que seria 43 graus Celsius, divide isso por 2, chegar na temperatura de filme de 30 graus Celsius. Essa temperatura a gente passa para Kelvin e vai lá na planilha, né, para poder encontrar. Então, eu iria lá, por exemplo, no nosso livro, planilha, no nosso, nas nossas tabelinhas, fundamento de transferência de calor. Já estamos aqui nas coisinhas. Ele começa com os líquidos, né? Começa primeiro com o sólido, depois vai para gás, depois para líquidos. Opa, deixa eu passar aqui. Vapor de água, como gás, oxigênio, hidrogênio, hélio. O ar acho que é primeiro. O ar aqui. Certo? Então, para 30 graus Celsius, a gente ficaria com mais ou menos 303. As propriedades vão estar mais próximas de 300, de 3 do que a 350. Então, sem interpolar nem nada, a gente vem, copia essas propriedades aqui. A gente vai precisar basicamente do Prandtl, que é 0,70. Vai precisar da viscosidade, certo? Pode ser cinemática também, mas viscosidade também ajuda. Condutividade térmica, a gente achar o coeficiente convectivo, certo? CP a gente não vai utilizar, etc. Só simplesmente colando os valores lá. Certo? Então, ρ 1,1614. Certo? Viscosidade cinemática, eu escolhi pegar isso aqui em vez da viscosidade pura e simplesmente. Peguei o 15,69. Ela está multiplicada por 10 a menos 6, tá? Então, 15... 300... 15... O 1589. Tem 69 ali? 1589. Ó, beleza, vamos trocar aqui. E a gente vai corrigindo, vamos fazendo as equações aos pouquinhos. Condutividade, conferindo ela. E enviou um semestre inteiro. 26,3 vezes 10 a terceira. Então a gente divide por 10 a terceira. Fica lá com 0,0263. Um ótimo metro Kelvin. E o Prandtl é 0,7. Eita! Saúde! Certo? Então começamos, né? Para fazer o cálculo, né, do nosso problema, já que é um cilindro que vai estar no vertical para a gente precisa conhecer, né, o Grashof, para ver, né, se essa correlação aqui vai atender, que seria as mesmas de utilizar para a parede plana vertical, para ver em qual faixa que ela vai encaixar. Então, eu preciso do Grashof primeiro. Então, vamos lá fazer o cálculo dele. O Grashof para a gente é essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos precisar da gravidade, do coeficiente de expansão volumétrica, diferente de temperatura entre superfície do infinito, do comprimento característico elevado à terceira, sobre a viscosidade ao quadrado. Viscosidade cinemática esta, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o Grashof. Então, pegamos a gravidade, está aqui. O coeficiente de expansão volumétrico é o inverso da temperatura, e no caso para a gente é a temperatura de filme. Então, peguei ela, que seria 30 graus Celsius, passei ela para Kelvin, daria 303, e ela vai estar no denominador para a gente. Porque na dedução para a gente... Cadê? Né,
Para gases, né, esse coeficiente de expansão volumétrica é simplesmente o inverso, né, da temperatura das partículas. Então, a gente pega a temperatura de filme e faz o cálculo do que seria o nosso coeficiente de expansão volumétrica. Tá? Né, a diferença de temperatura para a gente é da superfície e o fluido, né? Vão acabar gerando um valor negativo, né? Porque eu tenho 17 positivo com menos 43 graus Celsius, vai gerar um número de graus que vai ser negativo. Esse negativo aqui, ele basicamente vai indicar o quê? Que em vez de ser um escoamento que vai ser ascendente, ou seja, que vai estar subindo, ele vai ser um escoamento que vai estar descendo, ou seja, o ar entra em contato com a superfície da latinha lá, vai resfriar e vai descer, certo? Formando, né, um perfil de velocidades descendente. É a mesma coisa, por exemplo, que ocorre no nosso quarto, por exemplo, durante a noite. Nosso, né? Eu no meu, vocês no de vocês, onde a parede estando mais fria que o ar ambiente entra em contato com a superfície como é que fala? Com a superfície da parede, resfria e vai formando uma corrente convectiva descendente de ar mais frio. Então fica a dica aí para não ficar doente, né, durante os meses mais frios de inverno, tá? Que é o quê? Ao invés de ficar dormindo com a cabeça mais próxima à parede, você inverte o lado da cama, né? Dorme com a cabeça mais distante da parede para que aquele ar mais frio não fique caindo como se fosse uma cascata invisível sobre a sua cabeça, tá? Ajuda. Dica do professor de transferência de calor no seu bem-estar, certo? Comprimento característico, a gente vai adotar o mesmo, né, como se fosse uma parede plana, vertical. Então, vai ser a altura do cilindro para a gente, o 0,15 metros. E a viscosidade cinemática, eu pego ela aqui e substituo 89 vezes 10 menos 6. Esse termo aqui vai estar ao quadrado. Engraçado, o quadrado não parece estar muito quadrado aqui. Deixa eu melhorar aqui na expressão, ver se fica melhorzinho. Certo? Vou fazer a conta aqui só porque a constante da viscosidade está um pouquinho diferente. Se eu achar minha calculadora, né? Que minha esposa deve ter escondido ela para variar. Ah, tá aqui, ó. Debaixo dos pergaminhos dela. Pronto. Então, equação. Vou meter lá 9,81 dividido por 303. A gente chega e multiplica isso por 17 menos 43, que multiplica por 0,15 elevado ao cubo. E isso tudo aqui dividido por 15,89 vezes 10 elevado a menos 6. E eleve-se aqui ao quadrado agora. Pronto. Chegamos no valor, né? Quase a mesma coisa, um pouquinho diferente, né? Mais de 11,25, 108,9, 6,0058. Então, basicamente, né? Milhão. Então, 11.251.869 é uma dimensional, né? Eu tenho aqui, ó, no denominador metro a quarta dividindo, que vai simplificar com esse metro a terceira e esse outro metro aqui do numerador. Então, o termo de comprimento vai sumir. Eu tenho dividido por segundo ao quadrado aqui no numerador e eu tenho dividido por segundo ao quadrado no denominador. Cancela também um com o outro. Eu tenho uma diferente temperatura em graus Celsius. Então, tanto faz ela em graus Celsius quanto em Kelvin vai dar a mesma coisa. Então, eu cancelo esse Kelvin de cá, fica esse adimensional. Então, o sentido, né, vai ser descendente para baixo, por isso negativo. Então, o negativo indica um escoamento descendente.
certo? E é só isso que esse negativo aqui vai ser utilizado para a gente. E para as outras contas nessas todas, a gente vai desprezar ele. Ou seja, ele ficaria trabalhando, né, com o Grashof, né, como se fosse um módulo. Certo? Então, na próxima continha de fazer, vamos pegar esse gráfico aqui, só o valor do módulo dele. Certo? Para fazer essa continha para ver se a gente pode utilizar essa correlação. Né? Na correlação para a gente, ele indica justamente isso que está escrito no coisinho, né? Que o diâmetro tem que ser maior ou igual a 35 vezes a altura, né? O comprimento da nossa cilindro, né? Dividido pelo número de graxas elevado a 1/4. Então, pegamos ali. 35 vezes 0,15 dividido, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui, por 11,251,896 elevado a 1/4, ou seja, 0,25. Então vai dar 0,0906, alguma coisa aqui mais ou menos, tá? Ou simplesmente 0,09. Então pode ser aproximado para uma placa plana sem problemas, né? Porque o nosso diâmetro do cilindro é de 100 milímetros, a gente está com 90 milímetros aqui, ou 91, para ser mais exato. Então a gente pode aproximar pela placa plana, e já que a gente pode aproximar pela placa plana, a gente vai pegar o nosso Grashof e multiplicar ele pelo Prandtl. Então, peguei ele aqui. Multiplica por 0,707. E a gente vai obter esse valor aqui, ó, para o número de Rayleigh. Tá? Aí, vírgula 47. A gente já está trabalhando aqui com 7 milhões. Colocar os casos decimais aqui é até bobagem, não vai fazer muita diferença não, tá? Então, quase 8 milhões aqui para o número de Rayleigh, certo? É um número de Rayleigh relativamente pequeno. E aí, desse número de Rayleigh, a gente olha lá, já que eu posso utilizar as correlações para a placa plana, eu tenho algumas possíveis. Vamos dar uma olhadinha nelas bem de perto. Essa primeira aqui, ela vale de 10 a quarta até 10 a nona, seria o nosso caso, né? Porque o nosso é 8, praticamente 8, né? Vezes 10 a sexta, então estaria dentro dessa faixa. Né? De 10 a décima até 10 a décima terceira, seria essa segunda correlação aqui. Não é o nosso caso, a gente está fora dessa faixa, o nosso é 8 vezes 10 é 8 vezes 10 a sexta só. E tem essa correlação aqui, que ela vale para toda a faixa, então é sem erro, porém, e ela dá um valor mais preciso para a nossa correlação, certo? Então a melhor correlação é essa, vale para toda a faixa e pode ser utilizada sem problemas. O detalhe é que, né, ela é mais, vamos dizer assim, tem que tomar mais cuidado para não errar, porque ela tem um Rayleigh elevado a 1/6 aqui no numerador, tem um Prandtl que está no denominador elevado a 9/16, cujo parênteses dele está elevado a 8/27, certo? Depois ainda leva tudo ao quadrado. Então deve ter dado muito trabalho, inclusive, montar ela, né? Em questão de solução analítica, a parte analítica da solução. Então vamos fazer pelas duas. Vou pegar o meu Rayleigh aqui. Vou substituir ele aqui nessa correlação. Vou fazer o cálculo disso. Então vai ser este valor, né? Eu vou elevar ele a 0,25, né? 1/4. Depois eu vou multiplicar por 0,59, que vai me gerar... Espera aí. Escrever de novo. 7.955.090 eleva a 1/4, né? 1,25, então 0,25 aqui. Isso tudo aqui agora eu vou multiplicar por 0,59. Essa correlação, essa correlação. O valor obtido é de 31,
Deixa eu ver mais alguma coisinha errada aqui. 31,33, certo? E se eu utilizasse a correlação, vamos dizer assim, a melhor de todas, o valor que a gente obter ia ser de, substituir aqui, no lugar do Rayleigh, que é a única coisa que a gente vai ter que substituir mesmo. Você vê como a propriedade vem afetando tudo, né, em questão de contas. Então vai dar 0,825 mais 0,387, que multiplica os 7.955.090, que esse Rayleigh vai estar elevado a 1 por 6. E agora eu pego só esse termo de cá, direita, e vou dividir ele por 1 mais o nosso 0,492, que é constante, e o prano 0,707. Vou levar só esses dois termos aqui a 9 por 16. Depois a gente pega esse termo do denominador, né, leva ali a 8 por 27. Depois pega esse trambolho todo aqui e eleva ao quadrado. Essas correlações, não sei se vocês, mas quando eu vejo a correlação, né, com números tão complicados, essas coisas assim, me dá vontade de ir lá no artigo e sempre dar aquela conferida. Certo? Como é que eles conseguiram, etc. Mas por curiosidade mesmo, não é porque eu sou cético, não, com algumas coisas. Mas dá vontade de dar uma conferida mesmo, dar aquela espiadinha, tá? Então dá 29,24. Então esse aqui deu um pouco menor que este, tá? Bem próximos os valores em si, mas como essa aqui a gente tem indicação que vai dar o melhor resultado, a gente vai usar ele, né, para poder fazer o cálculo do coeficiente convectivo. E aí eu vou pegar a condutividade, que é 0,026, 3, e vou dividir ela pelo nosso comprimento característico, que é só a altura da nossa coisinha. Dá 5,13 aqui. Pode falar. Professor, Ah, mas a gente na hora vai ter que fazer os dois escolher. não, pode escolher um só. Eu fiz os dois aqui só para ver que, como é que fala? Só a título de comparação mesmo, tá? Tá, mas pode fazer pelos mais simples aí, Pode né, fazer de pelos mais cima. simples, pode fazer pelo mais complexo, o que você quiser. A ideia basicamente é que eu estou fazendo aqui no exercício a título de comparação. A resposta que um dá, a resposta que o outro dá, certo? Não, Em ok. questão percentual, né? Considerando esse aqui o correto, a gente teria lá 31,33 menos 29,24. Eu pego isso tudo aqui, ó, e divido pelos 29,24. Vai dar uma diferença de 7% entre um e outro. Uhum. Então é uma diferença relativamente pequena. É diferente daqueles outros lá, de convecção forçada, por exemplo, onde a gente fez, estava dando uma diferença lá de 16, 17%. Certo? Uhum. Qual que é a ideia? Fazer Ok. prova, ótima pedida. Né? Fazer um projeto, alguma coisa assim, né? Usa mais complexo para reduzir os erros. E aí, uma vez que a gente achou o coeficiente convectivo, agora a gente encontra, né, a taxa de transferência de calor. Vai ser o coeficiente convectivo, a área, né, e a diferença de temperatura entre a superfície e o T infinito. Eu pego o valor, né, corrigido agora para o número certinho, pega a área, lembra que é só a área lateral do cilindro, né, as tampas não estão entrando na conta nossa, foi o que ele pediu para a gente aqui. Transferência de calor na superfície lateral da lata, desprezando, né, as trocas de calor nas extremidades. Na parte de baixo é trocando calor com soalho, a parte de cima é trocando calor com ar também. Mas vamos dizer que tem um livro ali em cima, alguma coisa assim, para isolar a tampa. Aí faz a continha e a gente deve achar alguma coisa próxima desse valor que a gente tinha achado antes. Então, 5,13 vezes o π, vezes o 0,1, vezes o 0,15 e vezes, né, os 17 menos 43. A gente vai achar aqui, ó, menos 6,285, então 6,29 watts. Tá? Tá negativo por quê? Porque basicamente a superfície está perdendo calor.
tá? E lembrando, mesmo que o Grashof dê negativo, tá? Na hora que a gente for utilizando ele nas correlações, a gente entra com o valor positivo dele, entra com ele em módulo. O sinal negativo é só para dizer, opa, escoamento é descendente, certo? Aqui já viria o outro exercício que a gente vai fazer, mas vamos deixar ele para a aula que vem, onde a gente vai encerrar a matéria da nossa prova também, né? E a gente vai ver o finalzinho dessa apresentação. Eu pulei aqui, ó, essa outra parte aqui, onde vem oh, perdão. Eu pulei essa outra parte aqui, onde a gente tem a interação, quando eu tenho a convecção forçada e a natural juntas. Que aí elas podem estar competindo entre uma e outra, elas podem estar se ajudando, certo? E tem maneira da gente avaliar esse tipo de coisa. Mas assunto da próxima aula. Alguma dúvida no assunto desta aula, por enquanto, gente? Ô, professor, só uma pergunta. Ah, Essas tabelas que está no livro, você tem esse livro? Teria como postar para a gente? É só porque na hora então, de fazer a prova, você vai dar os dados na hora, porque na hora de fazer a prova, abrir a biblioteca virtual para achar a tabela, às vezes pode complicar mais ainda a vida, sabe? você está falando os dados de propriedade? É isso aí. É, Hum, ou se não, assim, para a gente é claro que seria melhor se os dados já estivessem na prova, né? Porque o tempo é muito limitado. Então, entendi. a gente perde muito tempo para poder achar. E ter que abrir, depender de dar problema na internet para abrir ainda, aí Uhum. piorou. Tem a opção, né, de vocês pegarem a tabela e imprimir do próprio livro, ou eu pegar a tabela e deixar para vocês. Mas, por mim, tanto faz. O que eu vou fazer é não dar como é que fala? Eu não vou dar como é que chama? Os valores. As propriedades direto para a maior parte dos problemas, porque faz parte do problema lembrar que, por exemplo, para a convecção natural, você tem que analisar qual temperatura? A de filme, Uhum, entendeu? Então, eu dou entendi. tabela de propriedades, mas normalmente não vou dar as propriedades já prontas, a não ser que seja um problema onde eu não queira avaliar isso, estou querendo avaliar outra coisa. Por Tá, exemplo, o aham. trocador de calor, por exemplo, que ele é mais longo de ser resolvido, às vezes eu não quero saber se a pessoa está pegando a propriedade correta ali. Às vezes eu quero ver outras coisas. Certo? Depende Uhum. do objetivo do exercício. É assim, só dar uma pensada nisso, só para Sim. otimizar o nosso tempo, porque é Uhum. sempre muito Eu acho que eu corrido, já né? tenho essas tabelas de propriedades, é só passar para vocês, não tem problema isso não. Tá bom. Uma página, ah, Aham, deixa uma página aqui no Boas-Vindas, por exemplo, certo? tá, Como propriedades. Aí eu devo tá bom. propriedade do ar, propriedade da água, coisa do tipo, Tá bom. Muito obrigada, professor. certo? E na nossa prova de transferência de calor, tá? Não precisa interpolar, tá? Pega a propriedade que está mais próxima, ou pega a propriedade da temperatura que está mais próxima, tá? Vocês já aprenderam a interpolar que chega lá em termodinâmica. Se for trabalhar projeto, ótimo, vai lá e interpola. Você pode mandar o computador fazer isso. Em prova, fica interpolando, etc., fica sofrendo com matemática em vez de ficar sofrendo com a matéria, Uhum, certo? certo. Então, aula que vem a gente termina nossa matériazinha bonitinha e logo em seguida a gente vai ter provas. Então, aliás, tem uma aula antes, né, para a gente poder tirar dúvidas e depois prova. A nossa prova está no dia Ok, 27. Isso? isso. Tá no dia 27, então dia 16 a gente termina. Dia 20 a gente tira umas dúvidas aí. Vocês não querem fazer a prova no dia 23, não? Me dá pra Não, corrigir? não Pô, sei, né? Tem que ver. 23, bobagem minha ter colocado dia 27. Muito vacilo da minha parte. Mas, enfim, deixa quieto. Deixa eu ver. Tem o pessoal da PUC Virtual coloca esses materiais aqui. O que você achou dessa disciplina, tá? E deixaram duas vezes para quem quiser responder em uma, responder em outra, etc. E vem pedindo para a gente, olha, comunique os alunos, respondam. Então, aqueles que tiverem interesse, tá? Que não é obrigatório para a disciplina,
pode responder. Eu não sei quem está respondendo, não tenho acesso a esse tipo de informação, então fiquem livres para poder dar como é que chama? O feedback de vocês. É como se fosse como é que fala? Aquela análise que todo semestre vocês faziam no SGA. Certo? Então, ficamos aqui por hoje, viu, gente? A aula que vem a gente